Fala galera, tudo bem? Tô de volta mais uma vez para alegrar o final do seu dia com Notícias do Bem que tá no ar. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto. Ampliar o conceito de moradia e de arquitetura. Esse é o objetivo da Casa Cor, que reúne as últimas tendências do mercado e também ideias de como otimizar cada vez mais os espaços. Como vai ser o escritório do futuro? Essa e outras respostas são apresentadas ao público na 29ª edição da Casa Cor Paraná. E quando se trata de espaços corporativos, o arquiteto Yuri Bini aposta em soluções mais eficientes e duradouras e em ambientes focados na experiência do usuário. É uma mistura de uso de tecnologia, né? O mercado está sempre se aprimorando, sempre trazendo coisas novas para ser aproveitadas em escritórios, em espaços corporativos, e cada vez se pensa mais na questão da sustentabilidade. Então, se aproveitar de materiais que são renováveis, fontes de recursos que seriam perdidos e estão sendo aproveitados agora para outras coisas. Pelo terceiro ano consecutivo, a Casa Cor é realizada em um antigo centro poliesportivo, comprovando a versatilidade do local. Em mais de 6 mil metros quadrados, o público tem acesso a 39 ambientes que ampliam o conceito de morar. Com a pandemia, as pessoas passaram a valorizar ainda mais as suas casas, o que reflete nas tendências de arquitetura e design, com espaços cada vez mais pensados na funcionalidade e no bem-estar. A grande tendência do momento na arquitetura é a supervalorização da funcionalidade, do bem-estar, do viver. A casa, especialmente depois da pandemia, a casa se tornou o grande protagonista da vida da gente. E o nosso projeto esse ano, assim como todas as Casa Cor do Brasil, tem o tema que se chama Corpo e Morada. O que a gente quer com isso? A gente quer mostrar que a pessoa deve cuidar da sua casa como cuida do corpo e do corpo como cuida da sua casa. Nós estamos apresentando a casa como uma segunda pele. O viver fora de casa também é explorado no evento. O arquiteto Givago Ferenc traz ao público 10 espaços instagramáveis como elementos de marketing espontâneo para bares, restaurantes, festas e baladas. Ele ajuda na venda, né? Então a pessoa vai lá para jantar, para fazer uma refeição, mas tendo esses espaços você consegue ter esse ambiente mais descontraído, de fazer uma foto com a sua família, de brincar. E eles têm uma função também de trazer elementos, né? Então, por exemplo, no meu espaço aqui a gente trouxe o Corpo e Morada de uma forma muito mais psicológica, na alegria, na psicologia das cores. Então a gente buscou realmente trazer vários cenários onde cada um tivesse o seu íntimo, né, revelado dentro de um espaço cenográfico. Os espaços instagramáveis também fazem o maior sucesso com o público. E é difícil alguém passar por aqui sem garantir uma foto para as redes sociais. Aliás, esse é um dos objetivos dessa edição, proporcionar ambientes interativos e experiências únicas para os visitantes da mostra. A ideia é que seja uma experiência e a Casa Cor ela é montada sempre para surpreender a família. E ela é um programa para a família. Tem espaço para as crianças ficarem, porque a gente já observou também nos últimos anos que os pais jovens gostam de vir na Casa Cor e não tem com quem deixar as crianças. As avós não cuidam mais das crianças, né? Pelo menos a grande maioria. Então a Casa Cor tem um espaço para as pessoas virem e ter onde deixar as crianças.
Pelo 4º ano consecutivo, a Cressol foi reconhecida pela premiação Great Place to Work, os melhores lugares para trabalhar, dessa vez no segmento do agronegócio. O evento de entrega destes resultados aconteceu em São Paulo, no espaço JK Boulevard. Pelo 4º ano consecutivo, a Cressol tem esse reconhecimento a nível nacional de uma empresa, da GPTW, que com certeza todas as empresas que estão com este selo fazem a diferença junto à sociedade, do agronegócio inclusive. Este ano nós comemoramos e celebramos, recebemos o prêmio da terceira colocação do agronegócio brasileiro, mas se nós colocarmos como instituição financeira, nós fomos a número 1, porque foram outras 2 empresas que fazem um belíssimo trabalho, mas são voltadas ao agro, mas não como instituição financeira. E a Cressol recebeu essa pontuação, então com certeza é graças ao nosso plano de carreira, primeiro, que nós temos aos nossos colaboradores, aos benefícios, aos cuidados que nós temos com as pessoas e que depois as consequências de todas essas ações com certeza é mais um carimbo, mais um selo na vitrine da Cressol aí para deixar muito bem destacada todas as nossas ações. Daqui a pouquinho a gente volta. Primeiro tem a nossa mensagem de reflexão sobre a vida aqui nesse finalzinho do Notícias do Bem. A confiança é um comportamento vital de qualquer relacionamento. A capacidade de confiar em outra pessoa afeta a sua forma de comunicação, a forma como se sente em relação a ela e a forma como vamos partilhar nossas coisas importantes com ela. Afeta também na qualidade de tempo e esforço que está disposto a investir na relação. Mas infelizmente nem toda a gente é de confiança. Algumas pessoas são simplesmente más. E se não quiser se magoar, precisa ser capaz de detectar antes que seja tarde demais. Existem alguns sinais que podem indicar se uma pessoa é de confiança ou não. Geralmente são pessoas que são rápidas para julgar e poucas dispostas a elogiar. Isso porque se torna difícil para a pessoa aceitar os seus sucessos. Procuram sempre os seus defeitos, em vez de destacar o que você faz de bem. Ela geralmente usa os insultos como uma piada. Isso é normalmente um sinal de que não a respeitam, ou não respeitam os seus sentimentos, pois o propósito dela é apenas se sentir melhor, deixando você para baixo. Nesse momento é importante fazer uma pergunta a si mesmo. Será que vale a pena insistir com essa pessoa? Ou talvez seja melhor deixar de lado, pois são pessoas que não merecem a sua companhia. Se você se encontra numa situação em que uma pessoa tenta provar que sua opinião é a única que importa, isso é um sinal de alerta. Pessoas assim pensam que as suas opiniões são as únicas e ignoram todo o resto. São normalmente desonestas e controladoras. Elas querem que todos concordem com elas e pensem como elas. Muitas delas não respeitam seus limites. Aprendemos desde cedo que a confiança é construída com respeito e compreensão. Então, se alguém não respeita os seus limites, e quer ultrapassá-los, você é a única pessoa que deve ser capaz de estabelecer os seus limites, no que se sente confortável em relação ao seu espaço pessoal, em relação com os outros. Se alguém o pressiona a fazer coisas com as quais não se sente confortável, isso significa que não se preocupa tanto com você. E isso não é uma atitude saudável, pois as pessoas de confiança reconhecem as suas falhas e defeitos e assumem responsabilidade pelo comportamento. Também aceitam críticas sem ficarem na defensiva ou zangadas. Se alguém está sempre a inventar desculpas para agir de uma certa forma ou desviar as culpas para os outros, é porque é incapaz de identificar qualquer falha no seu próprio comportamento. Uma pessoa assim só olha para si própria, não se preocupa tanto com os sentimentos e pensamentos dos outros. Geralmente nunca tem nada de bom para dizer sobre os outros. Afinal, se nunca tem nada de bom para dizer sobre as outras pessoas, provavelmente não são muito simpáticas. E isso não é um bom sinal. Por isso, não confie numa pessoa que vive falando mal dos outros.
Existe um comportamento muito difícil de detectar no início, porque as pessoas que fazem são muito boas, são excelentes manipuladoras. Os manipuladores são carinhosos, parecem ser pessoas puras, quando na verdade estão apenas tentando obter o que querem. Elas tendem a fazer com que os outros se sintam em dívida com elas. Eles querem sentir que estão no comando e não se importam com seus sentimentos ou desejos. Raramente essa pessoa vai dar detalhes sobre a vida dela passada. Quando você faz uma pergunta sobre o passado delas, geralmente muda o assunto ou começam a falar sobre um acontecimento recente, tentando dessa forma desviar o assunto. Se for assim, é preciso prestar muita atenção, pois há muitas razões para as pessoas protegerem a sua privacidade ou seu passado. No entanto, se a pessoa é muito cautelosa com o que revela sobre ela mesma ou seu passado, provavelmente é um problema com o qual você deve ter cuidado. Se a pessoa não está disposta a partilhar nada sobre si própria, como é que se pode confiar nela? Agora sim, agradecendo a tua companhia, eu prometo voltar amanhã e espero você do outro lado mais uma vez para a gente continuar com essas ideias positivas e gostosas de contar. Daqui a pouquinho você continua também com a edição regional e até lá eu te convido para conferir o portal programanoticiasdobem.com.br e as nossas redes sociais. Valeu pela companhia, até mais, tchau, tchau. Notícias do Bem, oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto.